Primeiro livro de Samuel, capítulo 26. 1 Samuel, capítulo 26. Nós vamos ler a partir do último versículo. 1 Samuel 26, a partir do último versículo, e depois nós vamos ler também o primeiro versículo do capítulo 27. Todos encontraram? Se você por acaso não dispõe de um exemplar da Escritura, você vai poder acompanhar pelo telão. Diz assim: Então Saul disse a Davi: Bendito sejas tu, meu filho Davi, pois grandes coisas farás e de fato prevalecerás. Então Davi continuou o seu caminho e Saul voltou para o seu lugar. Agora o versículo 1 do capítulo 27. Disse, porém, Davi consigo mesmo: Pode ser que algum dia venha eu a perecer nas mãos de Saul. Nada há, pois, melhor para mim do que fugir para a terra dos filisteus, para que Saul perca de todo as esperanças e deixe de perseguir-me por todos os limites de Israel, e assim me livrarei da sua mão. Amém. Podemos assentar. Que isso agora? Meus irmãos, está um pouco melhor. Quarta-feira passada, se você aqui estava e percebeu, nós encontramos ou fomos apresentados a um Davi um tanto quanto diferente daquele que nós vínhamos percebendo ao longo dessa jornada. Por que que eu digo que era um Davi um pouco diferente? Porque até então, Davi, conquanto estivesse sendo esmagado por todas as experiências ao qual a vida oportunizava para ele, parecia-nos ainda aquele Davi que nós vimos sair de entre as ovelhas. O Davi que carregava dentro de si mesmo valores e princípios que foram suficientes para que, quando ele se percebeu na oportunidade de vingar a Saul, a despeito de tudo quanto Saul o tinha feito, ele não o fez. E ele não o fez por uma seguinte razão, a gente até colocou isso aqui de forma bem evidente. Ele não tocou em Saul, porque na vida a gente só dá aquilo que a gente tem. E naquela ocasião há um versículo muito interessante que Davi apresenta, de que é do perverso que brota a perversidade. Então Davi é um homem que, apesar de todas as contradições da caminhada, ele mantinha essa integridade. Não que fosse perfeito, era um homem condicionado a tudo que a sua geração estava condicionada. Mas desde quarta-feira passada, nós percebemos Davi inclinando-se e se afastando dessa simplicidade essencial.
E por que eu estou lhe dizendo isso? Porque quarta-feira passada, nós vimos que Davi foi tomado por aquilo que eu denominei de uma ira desgovernada. Você lembra disso? Quando nós encontramos Saul, ou melhor, Nabal, rejeitando os comissários de Davi, o que era muito costumeiro em virtude de que Davi praticamente prestava um serviço, e quando Nabal rejeita a ajudar a Davi, ele se transforma e convoca 400 dos seus homens a embanharem espadas e não deixarem da família de Nabal nenhum macho vivo. É óbvio que Davi foi impedido pela sabedoria de Abigail, conforme a gente viu, e que veio a ser posteriormente a sua esposa, que foi o finalzinho que a gente viu quarta-feira. Mas o fato é que aqui nós já encontramos Davi alterado naquilo que fosse a sua estabilidade. Já não é o mesmo. Já é um homem respirando ameaças. Já é um homem desejoso de ver sangue derramando. E o que é que alterou Davi? Ou quais foram as forças que sutilmente estavam desviando Davi do seu caminho interior? Eu apontei pelo menos duas possibilidades, dois episódios que poderiam ter balançado essa inteireza de Davi. O primeiro deles, conforme nós mencionamos, que está lá no iniciozinho do capítulo 25, foi a morte de Samuel. Então a morte de Samuel foi de fato a ausência de um referencial. E é possível que a morte de Samuel tenha sido um catalisador desse início de sutileza de desvio, de caráter, de propósito e de essência. Depois a gente viu que os anos foram se passando e essa vida de fugitivo talvez estivesse amargurando a alma de Davi. Porque talvez não exista nada pior do que você sentir-se fazendo algo que não lhe preenche a vida. Eu mencionei isso também quarta-feira. Você sentir aquele buraco na alma e aquele vazio de não se sentir pleno, realizado, não entender que é esse o seu chamado. E Davi estava mais ou menos nessa função. Ele nem era pastor de ovelhas, como fora a vida inteira. Depois que foi ungido rei, também não tinha assumido trono nenhum. E ao final desse processo todo, Davi se transformou no vigia de pastores do deserto de Zafir. De modo que essas forças podem ter alterado o ânimo, podem ter alterado a integridade do caráter de Davi. De modo que nós já encontramos Davi no capítulo passado como sendo um homem de ira desgovernada, descontrolada. O que a gente vai ver hoje à noite é o aprofundamento desse desvio. Por isso que hoje eu tenho uma pergunta para lhe fazer, e eu acho que pouquíssimas pessoas talvez respondam negativamente. A pergunta é a seguinte: você já olhou para trás na vida e já percebeu que você pegou uma estrada errada? Eu não estou falando de estrada física, porque tem gente que tem assim uma facilidade muito grande de se perder, inclusive eu tenho
Eu ando como ando, porque eu não sou de decorar lugar nenhum. Eu não estou falando dessas perdições geográficas. A última vez que eu fui guia de um grupo foi com os oficiais, quando a gente vinha de Mossoró para cá. E Deus sabe lá onde é que a gente ia bater, se fosse seguindo o meu GPS intuitivo. Eu não estou falando dessas perdidas. Eu estou falando de um desvio do caminho interior. Pegar uma estrada errada na vida. Perceber que você se desviou do caminho, do propósito, da proposta, da missão, da razão e do sentido do seu ser. É desse tipo de desvio que eu estou falando. E bem-aventurado é quem é capaz de discernir quando assim aconteceu. E pensa, olha, realmente, naquela época, naquele momento, ou quem sabe até mesmo sendo o momento agora, você é capaz de discernir que esse não é o caminho, esse não é o meu caminho. Essa não é a minha estrada. Eu me desviei ali, eu perdi o rumo ali. Depois que eu entrei naquela viela, naquele beco, naquele atalho, eu sinto, eu sei, eu constato de que este não é o meu caminho. De que essa estrada é errada. Se você percebe isso, se você nota isso, que ocorre, ou já ocorreu na sua vida, eu preciso lhe dizer que você não está só. Davi sabe o que é isso. E o resultado, nós vamos ver, foi trágico para Davi. Por isso que isso serve para nós, para você que entende, que discerniu qual é o caminho interno da sua vida, e você sabe qual é. Para que você se previna, porque estes desvios, essas alterações de rotas que nos matam, que nos prejudicam, que nos arruinam a vida, elas normalmente acontecem na dimensão de sutilezas, num primeiro momento imperceptíveis. As coisas começam muito lentamente. As coisas começam muito devagar. E você faz uma concessão aqui. E você faz outra concessão ali. E você se relativiza neste ponto. E você se relativiza em outro ponto. E um abismo vai chamando outro abismo. E daqui a pouco a gente não percebe que quanto mais o tempo passa, mais eu me alieno do meu caminho. Eu digo que isso acontece em dimensões imperceptíveis, e eu preciso dar essa introdução antes de entrar no texto, porque esse texto que a gente vai tratar hoje, ele é sutil demais. É de uma sutileza que um leitor apressado passa e nem percebe que este Davi não é mais o mesmo. Ele não é mais o mesmo. Por isso que eu estou dizendo que isso começa numa dimensão muito interna. Razão porque o filho de Davi, Salomão, dirá quando escreve os seus provérbios, que de tudo quanto se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Tudo começa aqui. Tudo começa numa ideia. Tudo começa às vezes numa amargura, num desgosto, numa raiva,
numa ira contida, não manifesta, não verbalizada, num desapontamento, numa desilusão, numa frustração. E isso, sem que você perceba, vai modificando as fontes da vida, e de onde brotava luz, e de onde brotava água límpida, cristalina, começa a sair tordada pela amargura, pelo ressentimento, pelo ranço, pela ira e pelo rancor. Isso que eu estou lhe falando é muito comum. Eu mesmo olho para a minha vida e eu sei que em alguns momentos da minha história a inclinação e o pendor não foi o dos melhores. Você percebe isso também? Ou você é daqueles que está com as pedras nas mãos? Porque Jesus disse: quem nunca se desviou desse caminho interno, atire a primeira pedra. Existe um caminho, que é o caminho de Jesus, que é o caminho do Evangelho, que é a proposta do discipulado, que é o caminho do amor, que é o caminho da vida. Esse é o caminho. Mas se você não tiver cuidado, as fontes da vida, que é o seu coração, que jorra, começa a desviar você. E você se vê pegando uma estrada toda errada. E estes caminhos são caminhos que, conquanto possam até parecerem corretos num primeiro momento, cheios de justiça própria, cheios de supostas liberdades, são caminhos que a gente sabe que são de morte. Eu estou lhe dizendo tudo isso porque literalmente Davi pegou a estrada errada, que começou lá atrás. Samuel morreu, o cansaço estava grande, ele virou vigia de pastores, amargurado, o copo da insatisfação começou a subir, bastou a gota do Nabal para explodir uma ira. As coisas não são do dia para a noite, irmãos. Isso acontece muito na conjugalidade. Mas aquele casal foi tão ligeiro que tudo aconteceu. Foi ligeiro aos seus olhos, mas internamente, na internalidade da conjugalidade, há muito tempo se perdeu a admiração, o respeito, o carinho, o amor, a sinceridade, a honestidade, a verdade. Aí um dia chega o pingo do Nabal e o indivíduo explode, porque há um desvio interno. Quando a gente chega no capítulo de número 26, nós vamos encontrar no capítulo 26 uma história que supostamente seria uma reprise da que a gente já viu aqui. Por que eu digo que seria uma reprise? Porque se você está com a Bíblia aberta, existe um títulozinho acima do capítulo 26 que diz assim: Davi outra vez poupa a vida de Saul. Não tem isso aí? Davi outra vez poupa a vida de Saul. A primeira vez foi no capítulo 24. A segunda vez é no capítulo 26. Mas entre o 24 e o 26 tem o capítulo 25. E é no capítulo 25, repito, para que isso fique bem claro, acontece a morte de Samuel. É no capítulo 25 que ele se torna vigia dos pastores, vivendo disso, dessa renda, dessa ajuda, dessa oferta. É no capítulo 25 que ele explode em ira contra Nabal, de modo que a reprise dessa história só parece igual, mas não é. Não é.
Na primeira, você lembra bem a história? O capítulo 24 é um capítulo lindo, onde eu até disse aqui que Davi, ele ilustra com maestria o que é ser um homem segundo o coração de Deus. Primeiro porque Davi está numa encruzilhada. E quando Saul vem com os seus homens, existe até um salmo de Davi escrito, a gente leu aqui, uma oração. E aquela oração é respondida pela intervenção providencial do ataque dos filisteus, de modo que Saul tem que sair nas carreiras, lembra disso? E Davi está lá dizendo, graças a Deus. Depois ele vai e se esconde na caverna, lembra disso? E sem nada pré-programado, quem é que entra na caverna para, naquela linguagem bem bonita, aliviar o ventre? Quem? Saul. Nada programado, tudo acontece de forma espontânea. Num primeiro momento ele chega lá, os seus homens querem matar Saul, ele rasga um pedaço da veste, e diz o texto que quando ele toma o pedaço da veste, o coração de Davi ficou aflito, lembra disso? Por isso que eu disse que ele não tocou no ungido, não por causa de alguma lógica mística a respeito da teologia dos ungidos, isso é tolice e bobagem. Ele não tocou porque o coração de Davi bateu mais forte, e ele disse, é dos perversos que procedem perversidades, e eu não me tornarei igual a tu, fazendo-te mal. Eu te devolverei bem, eu trocarei e pagarei o teu mal por bem. É coisa linda. Aí quando você lê o capítulo 26, você disse, de novo Davi poupa a vida de Saul. Mas não é a mesma coisa. Ele poupou mesmo, mas não era o mesmo Davi, não era. Quer ver por que não era? Venha comigo. No versículo de número 3, só para situar a gente, se diz assim: acampou-se Saul no outeiro de Áquila, defronte de Gesimom, junto ao caminho. Porém Davi ficou no deserto, e sabendo que Saul vinha para ali à sua procura, enviou espias e soube que Saul tinha vindo. O cenário é outro. Não é mais Davi acuado, não é mais o encontro fortuito da caverna, agora já é um Davi malicioso, que já mandou os espias, que já fez todo o mapeamento dos caminhos de Saul. É Davi com 600 homens, e o texto continua dizendo, Davi se levantou e veio ao lugar onde Saul acampara. É ou não é diferente? Naquela ocasião do 24, é Saul que entra sem saber de nada, e é recebido o susto por Davi, que também não sabia de nada em ver Saul naquela cena lastimável. É tudo espontâneo. É tudo natural, agora não. Agora Davi já está mapeando e está dizendo, nós vamos onde está Saul. E o versículo diz, e viu o lugar onde se deitaram Saul e Abner, filho de Ner, comandante do seu exército. Saul estava deitado no acampamento e o povo ao redor dele. Aí o versículo 6 diz assim, disse Davi a Aimeleque o Eteu, e a Abissai, filho de Zeruía, irmão de Joabe. A pergunta de Davi foi, quem descerá comigo a Saul ao arraial? Quem quer ir agora é Davi. Olhe bem para mim o que é que Davi quer ali. Qual é a motivação de Davi? Ele quer provar o quê a quem? Qual é a razão? Por isso que eu disse que é de uma sutileza esse capítulo muito grande. Por que que Davi quer ir lá de novo?
Ele quer contraprova de quê? Davi quer provar o quê a quem? Que ele é forte? Davi quer provar que se quiser ele mata mesmo? Você percebe a sutileza agora qual é? Não é o mesmo Davi. Porque agora não é um fato fortuito da vida, como foi no capítulo 24, que ele encontrou com Saul, que ele cortou e logo o seu coração bateu. Não, agora tudo está friamente calculado. E escute uma coisa que eu vou lhe dizer. É óbvio que a gente não pode se transformar em seres irracionais, movido pelas pulsões ou pelas paixões, mas também não há desgraça maior na existência humana, e não há maior sinal de desvio interior do que quando a gente se torna pessoas totalmente frias e calculistas. Sabe aquela pessoa que levou um bocado de bordoada da vida? Sabe aquela pessoa que se entregou aqui, que se entregou acolá, que confiou aqui, que confiou acolá, e depois de levar lapada para todo lado, se tornou aquela pessoa tipo raposa? Aquela pessoa que diz assim, olha, quando ele vem, eu já sei, eu já fiz já olhei com o meu olhar de radar. Eu já conheço esse jeitinho aí, esse jeitinho eu já conheço. Chegando como quem não quer nada. Pai do Senhor, irmão. Aí o cara já fica pensando que é abraço de tamanduá. Tem umas coisas assim. Tem. E a gente vai ficando malicioso. Confia em ninguém. Uma pessoa faz uma bondade, às vezes faz totalmente espontânea mesmo. E a pessoa já fica, o que é que ela quer? Porque quando se instala esse espírito de malícia, e a gente pega a estrada errada da vida, a primeira coisa que começa a morrer em nós, é tudo aquilo que nasce com espontaneidade simples. Tudo que é espontâneo começa a morrer, a gente começa a matar, a gente começa a sufocar. Alegrias sinceras, abraços verdadeiros, gargalhadas boas, a gente começa a conter. A gente vai ficando diferente. E a gente até usa aqueles argumentos que diz assim, ninguém vai me fazer mais de besta. Me fizeram uma vez, agora ninguém faz mais não. Você nem percebe que isso já é um desvio do seu ser original. Aí você diz, não pastor, é que eu aprendi com a vida. Aprendeu nada. Quem aprende com a vida não tem esse perfil de desconfiança eterna. Esse é mais um aspecto de quem está querendo se defender da vida. Tudo ele quer se defender. Por isso que são pessoas que normalmente não acreditam numa relação verdadeira, não acreditam numa amizade verdadeira. Maturidade é uma coisa. Agora, defesas arredias é outra coisa. Pois bem, o Davi de agora não é o Davi que pegou Saul naquele estado e disse, meu Deus, agora não. Agora Davi já está perguntando, quem desce comigo lá? Quem é o corajoso para ir lá comigo? Aí apareceu lá. Diz o texto que Abissai respondeu, eu descerei contigo. E foi. E quando chegou lá, segundo o relato se diz, versículo 9 do capítulo de número 26, depois que disseram que eles desceram ao acampamento, viram a lança de Saul fincada, e Abner estava ao lado, e podiam pegar a lança e matar Saul, mas tem algo pior no ar.
Algo pior do que a morte de Saul é que o versículo 9 diz assim: Davi, porém, respondeu a Abissai: não o mates, não mata ele, porque Davi agora não é o Davi cujo coração acelerou quando a primeira vez chegou perto de Saul, e o coração de Davi acelerou e disse: não, eu não sou isso. Eu não sou essa pessoa. Eu não vou fazer mal a Saul. Eu não sou essa pessoa agora não. Agora Davi está frio, está calculista, está racionalista, e ele diz: não mate. Primeiro porque ele afirma: não estenda a mão contra o ungido do Senhor. Não há quem estenda a mão contra o ungido do Senhor e fique inocente. Mudou. Por isso que eu disse a você: faz uma leitura dessa e não vê mudança, é só o que tem. Antes Davi disse assim: eu não toco no ungido porque eu não sou perverso. Agora ele está dizendo: eu não toco no ungido porque a mística se estabeleceu. E ele disse: quem tocar vai ser repreendido, vai vir o castigo. E eu não quero ser castigado. A mentalidade agora é mais racionalista. É menos pulsão de coração, é menos sensibilidade e é mais racionalismo de barganha. Não toca. Todavia, a vontade ali agora era de matar. Por quê? Porque o versículo seguinte diz: acrescentou Davi: tão certo como vive o Senhor, este o ferirá. Porque nessas horas a gente não larga o vocabulário sagrado, a gente continua falando em nome de Deus, o coração está desviado, a alma está corrompida, a gente já está entregue, mas o nome de Deus continua circulando na boca. A coisa mais comum é isso. E normalmente quando a gente está bem desviado do nosso caminho interior, notadamente são as vezes que a gente mais procura justificar os nossos comportamentos em nome de Deus. Já percebeu isso? Dois irmãos brigando, cada um tem uma razão, porque Deus está do seu lado. Cada um que diz: mas Deus está comigo por causa disso. Tem nada não, a mão de Deus vai pesar sobre tu. E o outro está lá dizendo a mesma coisa: eu digo nada, toque em mim. E o nome de Deus se torna apenas a justificativa de quem já está com a alma corrompida. Mas a vontade de Davi é essa: o Senhor vai ferir. O seu dia chegará em que morra, ou em que descendo a batalha seja morto. Percebeu que a vontade de Davi é: morra, seu desgraçado. Mudou agora? Morra, bandido. Teu fim chega. Eu não vou te matar, porque enfim vai que vem um castigo na minha cabeça, mas não tem nada não. Um dia tu desce a guerra e uma flecha vai na tua testa. Psst. Essa é a vontade. Porque Davi não é mais o mesmo. Não é. Quer ver outra prova porque Davi não é mais o mesmo? Porque ele vai agora fazer aquelas cogitações. E ele começa a querer achar culpados. Quando a gente pega a estrada errada da vida, a gente tem que culpar alguém. Não tem? Alguém tem que ser o bode expiatório. Alguém tem que ter promovido. A nossa indignação tem que se canalizar para alguém, pois é o que acontece aqui. Davi não é mais o mesmo. O versículo de número 21, o que se vai dizer em seguida, ou melhor, versículo 13 do capítulo 26, Davi faz aquele carnaval, porque agora aqui é só cenografia. O que está acontecendo aqui não é aquela mesma espontaneidade dele ter encontrado Saul por acaso na caverna, ter cortado um pedaço do seu manto, ter doído o seu coração, ter dito aos soldados: ninguém mata, eu não vou fazer isso, eu não sou perverso agora não. Agora é só espetáculo, agora é teatro.
Davi agora está fazendo teatro. Disse assim: quem desce comigo, bora fazer do mesmo jeito que a gente fez da outra vez. Foi lá, pegou a lança, mata não, eu não vou matar não, mas teu dia chega. Agora bora lá para cima. É só cenografia. O coração mudou. O coração mudou. Virou teatro. Aí quando chega no versículo 13, diz assim: tendo Davi passado ao outro lado, pôs-se no cimo do monte, ao longe, de maneira que entre eles havia grande distância. Aí começa o show. Agora é o show, agora Davi vai dar show. Porque se tem uma coisa que acontece quando o nosso coração pega caminhos errados na existência, é que a gente deixa de ser autêntico e passa a ser profundamente teatral, fariseu, hipócrita. Essa é a pior desgraça. A gente começa a representar aquilo que nós não somos mais. Isso acontece muito com quem usa microfone, viu? Muito com quem usa microfone. Muito. Começa tão bom, depois chega um tempo e fica desviado, mas tem que ir lá fazer a representação. Acontece muito. Já não é mais genuíno, já não é mais verdadeiro, já não carrega a paixão. É só teatro. É só exibição. Olha a exibição. Aí Davi bradou bem alto no verso 14. Ao povo e a quem? A quem? Abner. Quem é Abner? Abner é o bode expiatório de Davi. Porque Davi agora está tão racionalista, e você vai ver isso ainda mais adiante. Ele começa a dizer: Saul está me perseguindo, será que não tem um X9 no vídeo de Saul? Será que não é esse Abner? Eu nunca fui com a cara desse cara mesmo, não. Olhando direitinho assim, eu acho que Saul nem tem tanta raiva comigo, esse miserável. Aí Davi sobe lá e começa o show. Abner! Abner! Aquelas colinas com aqueles campos, óbvio que vira um eco. E quando ele começa a gritar, ele diz: ora, não respondes, Abner. Então Abner acudiu, versículo 14, e disse: quem és tu que bradas ao rei? Versículo 15, é um show. Então Davi disse a Abner: porventura tu não és homem? Porventura tu não és macho? E quem há em Israel como tu? Por que, pois, não guardaste o rei teu senhor? Olha que malícia. Você consegue perceber? Davi está jogando pesado. Ele está dizendo: Saul, eu não te digo nada. Quem te acompanha é só bonzinho desse nível aí. Pense no vigia fraco. Fui aí, podia ter cravado a lança na tua cabeça. Não cravei porque eu não quis. É o Davi teatralizado. Não te matei porque eu não quis. Agora, o teu vigia é esse daí? Ixi, está ruim, hein? E ele continua: ora, porque veio um do povo para destruir o rei teu senhor. Não é bom isso que fizeste. Tão certo como vives o Senhor, deveis o quê? Morrer. É o mesmo Davi? É o mesmo que a gente vinha falando? Um Davi que sobe para dizer assim: esse cara tem que morrer. Porque o que ele fez não se faz. Devias ter guardado o vosso Senhor, o ungido do Senhor. Vê aqui onde está a lança do rei e a bilha da água que tinha a sua cabeceira. Não é mais o mesmo Davi. É o Davi que está dizendo: olha, pode ser que a raiva de Saul contra mim tenha sido semeada por ele.
Você não veja ainda o verso 19, já na parte finalzinha, o que é que vai dizer quando afirma: se é o Senhor que te incita contra mim, diz ele agora a Saul, aceite ele a oferta de manjares, porém se são os filhos dos homens, malditos sejam perante o Senhor. Quando ele diz se é os filhos dos homens, ele está dizendo: Saul, talvez não seja de você essa raiva, talvez é a gente que está perto de você, malditos sejam eles, porque foi por causa deles. Ele agora canaliza a culpa para Abner, dizendo: é eles que me expulsaram hoje, para que eu não tenha parte na herança do Senhor. Não é o mesmo Davi. Os episódios exteriormente são semelhantes, mas as motivações são outras. E aí Saul é o mesmo pateta da história. Na outra vez Saul chorou, fez um espetáculo: ah, tu vai ser rei. Agora do mesmo jeito, do versículo 21 ao versículo de número 25, Saul faz a mesma coisa: é a voz do meu filho Davi. Saul já estava corrompido faz tempo. De modo que essa alteração do caminho interior de Davi foi monstrificando a sua alma. Deixa eu lhe dizer uma coisa. É preciso que a gente, de tempos em tempos, não demorando muito tempo, que a gente pare um pouquinho. Que você pare um pouquinho. E você discirna se você tem canalizado energias contra pessoas. Se você não elegeu alguém para ser o culpado de toda a desgraça que abateu a você. Se você não disse assim: foi essa pessoa, a culpa foi dela, foi dele. E você vem alimentando isso dentro de você. Eu preciso lhe dizer com muita honestidade: ou você se liberta disso, ou você vai aprofundar esse desvio interior. E só tem uma coisa que livra a gente disso. O primeiro é perdão e o segundo é fé. Perdão para eu não ter que carregar esse fardo pesado de ninguém nas minhas costas. De dizer: ah, mas isso aconteceu porque fulano fez isso, porque esse cano fez isso, e você dorme pensando, e acorda pensando, e se vê o sujeito na rua, chega, fecha um olho, e vai para o outro lado, e fica aquela coisa. Primeira coisa, se livre dessa mala pesada, que isso não agrega nada a você. O segundo é fé. Pelo amor de Deus, creia que não cai um passarinho do céu sem o consentimento do nosso Deus, e até os cabelos da sua cabeça estão contados. Então nada que aconteceu à sua vida acontece por fruto do acaso, da coincidência ou do destino, mas Deus tem interesse em sua vida e em sua história. Isso é fé. Peraí, aconteceu isso, talvez fulano foi patrocinador disso, cicrano me puxou o tapete, mas sabe de uma coisa? Todas as coisas conjuntamente cooperam para o meu bem, para o meu crescimento, para o meu amadurecimento, para que eu saiba andar com graça, com fé, com perdão, com misericórdia, com maturidade na vida. Porque a essa altura Davi já está dizendo assim: ah, como é ruim ficar correndo de um lado para o outro. Foi Abner. É por causa deles que eu estou nesse perrengue. Segunda coisa, facilmente percebido, é que quando esse nosso caminho interior é corrompido e esses desvios sutis começam acontecendo, tão sutil que uma mesma história carrega todos os estereótipos da outra, mas que com motivações absolutamente diferentes. Aí quando a gente chega no capítulo 26, que foi o texto que a gente leu, o finalzinho do capítulo 26 termina dizendo que habitou
Então Saul disse a Davi: bendito sejas tu, versículo 25, meu filho Davi, pois grandes coisas farás e de fato prevalecerás. Isso é o pateta do Saul, dizendo a mesma coisa que disse lá atrás, mas que não muda nada nele. Então diz o texto: Davi continuou o seu caminho. Só que o caminho de Davi estava no sentido absolutamente equivocado. Por quê? Porque o capítulo 27 diz assim, começa dizendo assim: disse, porém, Davi consigo, no capítulo 25, no capítulo 26 e no capítulo 27, você não vai ouvir Davi fazendo nenhuma oração. Você viu algum aqui? A última oração que Davi fez, sabe quando foi? No 24. É quando o caminho começou a tomar outros rumos. Quando a gente não tem o discernimento de falar com Deus, quando a gente desiste de levar a Deus, a gente começa o diálogo da hipocrisia, que é aquela oração de você para você mesmo. Ah, irmão, isso é tão interessante. É o fariseu da parábola, lembra que Jesus disse? E o fariseu de pé orava de si para si. Olha, às vezes esses diálogos de você com você mesmo é tão perigoso. Já se pegou assim em casa? A gente, quando você vai encontrar-se com uma pessoa, você está com raiva dela? Pegar ela, eu vou dizer ela. Eu vou dizer isso é aquela. Você está lá sozinho, ninguém está vendo você. Aí ela vai me dizer isso. Mas também eu vou arrebentar com a cara dela. Ela vai. Mas se ela me diz, eu digo na cara dela. Aí você já está tomado com aquela raiva, a bichinha liga. Bom dia, o que é? Vai falando. Porque você já fez o processo interno. De você, para você, de você, para você, de você, para você. E quando a gente fica nesse vai e vem da nossa própria sabedoria, no final a gente faz bobagem. No final faz bobagem. Sabe qual é a bobagem que ele fez? O texto diz assim: Davi disse consigo mesmo. Olha o Davi sabido, longe de Deus, totalmente alienado daquela sensibilidade simples. Aí diz assim: pode ser que algum dia venha eu a perecer nas mãos de... Aí ele agora já está contando com ele mesmo. Não, Deus foi bom até um certo ponto, mas daqui para frente eu vou me garantir. Esse negócio de ficar orando, esse negócio de confiar em Deus, não, a partir de agora eu tomo as rédeas da minha vida. Você está dizendo que a gente não... é o que mais tem na vida isso. Não, a partir de agora eu vou fazer do meu jeito. Então o que é que eu vou fazer? Vai que um dia eu morra nas mãos de Saul, porque esse negócio que Samuel foi em casa, me ungiu, disse que eu ia ser rei, e não sei o que das quantas. Sinceramente eu não estou mais nem acreditando nisso. Sinceramente acho que a cigana me enganou mesmo. Não foi verdade. Então quer saber de uma coisa? Eu vou me garantir e vou acabar com essa história. Você sabe que a gente tem momentos na vida que faz uns discursozinhos desse jeitinho aqui. Você diz assim: esse negócio de Deus, sinceramente, eu acho que cada um faça a sua vida. E essa coisa de que Deus tem um plano, sinceramente, cada um faça por si. É o que Davi está fazendo. Aí ele tem o seguinte plano: ora, pode ser que algum dia venha eu a perecer nas mãos de Saul. Nada há, pois, melhor para mim do que fugir para a terra dos filisteus. Para tudo. Davi elaborou o plano de que o melhor lugar para ele ir era a terra de quem?
dos filhos. Não é brincadeira. Você leu direito isso? Leu direitinho? Não, não dá. Bom, só para lembrar você, os filisteus, para relembrar sua memória, é aquele povo que quando Davi era um boizinho, levando comidinha dos irmãos, viu o gigantão dos filisteus e Davizinho disse: ninguém fala assim do Deus de Israel. Lembra? Ah, mas isso ficou lá? Agora Davi está fazendo pacto com Deus, com o diabo, seja lá o que for, vale tudo agora. Agora vale tudo. Eu vou para lá, pronto. Vou para a terra dos filisteus. Eu sei que é tudo frouxo mesmo. No dia que Golias estava lá cantando para a briga, ninguém foi eu que fui. Eu lá, ninguém tem coragem de me enfrentar. Essa é a lógica de quem está se achando sabido. Oh, meus irmãos, essa história vai terminar tão triste. Aí continua. Ora, para que Saul perca todas as esperanças e deixe de perseguir-me por todos os limites de Israel, assim me livrarei da sua mão. Dispôs-se Davi, e com os 600 homens que com ele estava, passou a Aques, filho de Maoque, rei de Gate. Habitou Davi com Aques e Gate, ele e os seus homens, cada um com sua família. Davi com ambas as suas mulheres, a Ainoã, a Jezreelita, e a viúva de Nabal, Abigail, que era o carmelita. Deu certo o plano de Saul, de Davi? Será que deu certo? O versículo 27 diz assim: avisado Saul que Davi tinha fugido para Gate, fez o quê? Desistiu de perseguir. Deu certo. Deu certo. Deu certinho. Quando Saul ouviu para onde foi Davi, para a terra dos filisteus, Deus me livre que lá eu não vou. Deu certo. Deu certo, mas nem tudo que dá certo está certo. Nem tudo. Nem tudo. Você diz assim: olha aí, ó, os planos que eu fiz, está tudo bonitinho. Você acha que essa história vai terminar bem? Aí o texto continua. Versículo 5 do capítulo 27. Disse Davi a Aquis, o rei de Gate, dos filisteus: se achei mercê na tua presença, dá-me lugar numa das cidades da terra, porque era uma galera, só homens 600, para que eu possa habitar, porque há de habitar o teu servo contigo na cidade real. Quem sou eu? Então lhe deu Aques naquele dia a cidade de Ziclag. Guarde esse nome, Ziclag. Guarde este nome, Ziclag. Nem tudo que dá certo está certo. Você vai ver, quarta-feira que vem, que Ziclag foi a cidade onde Davi chorou as lágrimas mais ardidas da sua vida. Porque há caminhos para o homem que parece certo, mas ao final são caminhos de morte. Ziclag, como Davi sofreu ali. Ziclag é quase que um lugar existencial, que você diz assim: eu vou fazer do meu jeito, eu vou para a minha Ziclag. Tem muito casamento que vira Ziclag da pessoa, sabia? Está em casa sofrendo com o pai, com a mãe, não quer liberdade, quer fazer do jeito, aí aparece um que diz: bora casar, bora. Aí a casa vira Ziclag, e depois vai chorar profundamente a Ziclag da sua vida. Estou falando alguma coisa que não é verdade, irmãos? O desvio interno, o desvio interior,
a falta de sabedoria de Deus, a falta de discernimento, aquele negócio só de falar de si para si mesmo, termina em Ziclag. Se você tiver curiosidade, chega aí em casa, leia o restante do capítulo para você ver, 28, 29. Veja o que aconteceu em Ziclag. Mas por enquanto a gente deixa só na sua mente. Davi habitou Ziclag e disse: agora está tudo bom. Mas Davi vai viver de quê? Aí é o que vem pior. Um abismo chama outro. Quando ele estava no deserto dos Ifeus, ele era vigia de pastores, não é verdade? Lembra dessa história? Por isso que Nabal não quis dar a parte dele, e ele, com a ira desgovernada, quis matá-lo, pois ele virou pior. Agora ele virou comensal da morte. Davi e os seus homens viraram comensais da morte, viraram capanga de filisteus. Sabe por quê? Porque o versículo 7 diz: e todo o tempo que Davi permaneceu na terra dos filisteus foi 1 ano e 4 meses. E o que é que ele fazia? Subia Davi com seus homens e dava contra os Gesuritas, os Gessitas, os Amalequitas, porque eram estes moradores da terra desde Telã, na direção do sul, até a terra do Egito. Davi feria aquela terra, note isso, viu? E não deixava com vida nem homem nem mulher. No que é que o nosso pastor de ovelhas se transformou? Você consegue enxergar isso? Está percebendo o desvio? Se transformou num homem de sangue. Davi se transformou num justiceiro, num assassino contumaz. Deixa eu lhe dizer uma história aqui. Quando você lê sobre histórias de guerra, principalmente a Segunda Guerra Mundial, o que foi que aconteceu? E também aquela guerra do Vietnã. A do Vietnã é até mais emblemática. Os Estados Unidos começou a chamar todos os reservistas, jovenzinhos que estavam em casa escutando os Beatles e os Rolling Stones, conforme aquela música da banda que eu nem lembro, mas acho que é Engenheiros do Havaí. Lembra daquela música? Estava ouvindo os Beatles e os Rolling Stones, estava com guitarra na mão. Aí o exército americano disse: vem todo mundo para a guerra. Aqueles rapazinhos sabiam tocar guitarra, mas não sabiam pegar em metralhadora. E foram para a guerra. Você está doido para cantar a música, né? Mas segura aí. E foram para a guerra. Do tá mesmo. Só que quando chega na guerra, num primeiro momento, eles estão assustados, concorda comigo? Assustados, nunca mataram um pinto. Nunca mataram um gato. Agora tem que matar os vietnamitas. Aí estão tremendo. Na hora que aparece, ali, atira. Eles fecham o olho. Aí diz: mas matamos 5. Na primeira noite eles dormem assim, ó. Ai meu Deus, eu matei uma pessoa. Leia sobre histórias de guerra, é desse jeito. Aí na segunda noite, no segundo dia, eles ainda estão assustados, mas já estão mais preparados. Depois de um tempo, sabe o que é que acontece? Eles já estão acostumados a matar gente, que eles entram em casa, atiram em mulher, e menino, e criança, e já dormem sem nenhum tipo de dor na consciência. Já mata de graça. O que acontece também na violência urbana é do mesmo jeito. A primeira vez que mata um, fica... Depois mata de graça, mata de todo jeito. Aconteceu isso com Davi. O nosso pastor de ovelhas se transformou num homem sanguinário. Meu Deus, se você estiver percebendo isso, é uma riqueza. Que você perceba desde o início, como a gente viu com essa história. Quem era Davi, um menininho com cheiro de ovelha. Agora virou esse monstro que diz que não deixava com vida nem homem nem mulher.
tomava as ovelhas, e bois, e jumentos, e camelos, e vestes, ele virou um lampião. Pega tudo, mata tudo. Versículo 11 disse, versículo 10 disse, e perguntando Aques, contra quem deste hoje? Você está entendendo essa pergunta? Contra quem deste hoje é assim, rapaz, se Davi ficou viola, quem foi que tu matasse hoje? Virou famoso. A pergunta agora é, quem Davi arrebentou hoje? Contra quem deste hoje? E nesse dia, foi o mais triste, porque nesse dia, Davi disse assim, Davi respondeu, contra o sul, de onde? De Judá. Sabe o que é dar contra o sul de Judá? É matar os seus próprios compatriotas. Que coisa triste, que coisa terrível. Como a gente pode pegar estradas erradas na vida, e a gente se monstrifica, perde qualquer sensibilidade, se perversifica de forma tão aguda e profunda, que matar os seus não significa nada. Aí mata pai, mata mãe, mata filho. Se não matar fisicamente, como a maioria absoluta aqui, mas mata de outras formas. Vai matando. Mata sonhos. Tem filhos que tiveram todos os seus sonhos matados por pais imbecilizados, idiotizados, embrutecidos. Tem mulheres que já morreram no casamento faz muito, mas muito tempo, estão sem vida. Sai matando. A alma vira uma desgraça. O que se diz é que Davi, versículo 11, não deixava com vida nem homem nem mulher. E aquele pastor que um dia foi festejado, meu Deus, pelas mulheres de Israel, dizendo, Saul venceu os seus milhares, mas Davi os seus 10 milhares virou no bandido famoso na terra dos filisteus. Se eu quisesse dar um outro nome a essa história de hoje, eu diria, o dia em que o pastor de ovelhas ficou famoso como bandido entre os filisteus. O versículo 12 diz assim, Aques confiava em... Oh meu Deus, que desgraça. E continua, fez-se ele, dizia Aques, por certo, aborrecível para com seu povo em Israel, pelo que me será servo para... Sabe quem eu escuto falando isso aqui? Sabe quem? Com toda franqueza, o diabo. É o diabo falando isso aqui. É o diabo. Tudo começa sutil, cede aqui, cede acolá, ir aqui, amargura. Aí depois que você estiver atolado até o pescoço, o diabo vai dizer assim, agora me será servo para sempre. Meu Deus. Deixa eu lhe dizer uma coisa, irmão.
se você está sentindo o desvio da sua alma, o desvio do seu coração, diga: Jesus, põe o meu pé na rocha, não me permita me perder na vida. A gente se perde por muita coisa, se perde por vaidades, pela sedução do poder, se perde pelas pulsões animalescas da carne. E o indivíduo abre a boca e diz assim: agora eu vou provar tudo no mundo. Aí vira prostituto, vira prostituta. Vende a alma para o diabo para fazer o que quiser. Se for possível, puxa o tapete mesmo, engana, enrola, passa por cima, mata, assassina. Aí há alguém que no final vai dizer assim: pelo que me será servo para, mas eu digo com convicção de Deus, a graça de Jesus pode trazer a gente para o caminho de volta. Pode. Eu creio no Deus que endireita veredas. Eu creio no Deus que restaura caminho. Como vai fazer com Davi? Mas eu vou deixar isso para a semana que vem. Porque Deus vai fazer isso com Davi da forma mais dolorosa possível. E essa dor aguda é a nossa salvação. Quando você estiver com a cara no chão, prostrado, é quando você lembra que Deus existe. E você vai dizer: ah, Deus, será que eu ainda sei falar contigo, Deus? Você vai ver. Só que antes de eu encerrar hoje à noite, que eu já estou na hora, há um texto que, entre o capítulo 29, que é quando, 29 e 30, que é quando essa aventura de Davi querer ser dono de si mesmo acaba, mas acaba no luto, luto de morte, de dor, de angústia, de revés, tudo dando errado. Antes disso, a gente tem um episódio no capítulo 28, que eu não queria gastar aqui uma quarta-feira inteira para falar dele, porque ele vai mostrar um outro homem num caminho todo errado. Só que esse outro faz tempo que está no caminho errado. Esse homem é Saul. Aí deixa eu abrir esse parênteses para fechá-lo hoje à noite. O Saul já vem todo desmantelado. Pois bem, quando Saul soube que Davi estava entre os filisteus, o versículo 28 disse que sucedeu naqueles dias que, juntando os filisteus, os seus exércitos para a peleja, para fazer guerra contra Israel, o que se diz aqui é que Davi inclusive está nesse pacote, mas vai ter que sair, você vai ver isso quarta que vem. Mas quando Saul diz: ouve, os filisteus vêm contra nós, e dessa vez Davi está do lado de lá, já era para a gente. Já era. Aí o homem todo troncho vai se entronchar ainda mais. Aí o versículo 5 vai dizer o seguinte: vendo Saul, o acampamento dos filisteus foi tomado de quê? E muito se estremeceu o seu coração. Aí na hora da agonia, Saul foi com aquela cara mais lavada, de gente que não sabe nem quem é Deus, mas na hora do aperto, onde tiver a lata batendo, ele diz: opa, eu quero é que alguém me socorra. E o versículo prossegue dizendo, o versículo 6, que consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu nem por sonho, nem por urim, nem por profeta. Deus para Saul também não era mais do que amuleto, Deus para Saul não era mais do que oráculo, era o Deus que é para o Deus de muita gente, que só serve na hora do arroxo, que só serve na hora da agonia, que na hora que o negócio apertar eu quero ver o que é que Deus vai me dizer, e aí vai para isso, vai para acolá, vai para aquilo, vai para o outro, e faz campanha de 7 não sei o que da
das quantas, e passa por debaixo da roda não sei o que, das quantas, e bota o joelho no milho, e faz tudo o que for possível, até dinheiro dá com força. E sempre tem quem queira receber. Porque alguém já disse que para cada povo que quer um bezerro de ouro, tem um Arão promíscuo para fabricar. Por isso que tem certas propostas de espiritualidades aí que nunca vai se acabar na vida, viu? Porque sempre vai existir gente besta. Mas com medo. Medo de castigo, medo de não sei o quê, medo da crise. Tem tanta coisa. Bom, Saul é só mais um. Só que essa agora foi pior. Porque na hora que Saul disse, Deus não quer falar comigo, agora eu vou procurar quem? Aí Saul disse, bom, tem uma tal de uma fulaninha ali das quantas, que ela disse que fala com os mortos. Tem essas histórias também, viu? Ninguém é para saber. É só um grupo pequeno. Ela lê mão, ela joga tarô, ela joga búzios. Um bocado de coisa. Não diz ninguém. Vamos quietinho. Ninguém pode saber. Marca um dia lá. Não diz a ninguém. E eu vou lá. É isso aí. Aí o versículo 7 diz assim: disse Saul aos seus servos: apontai-me uma mulher que seja médium, para que me encontre com ela e a consulte. Disseram-lhe os seus servos, que também era do negócio: há uma mulher em Edom que é médium. Aí Saul não quis botar a cara, porque Saul já tinha mandado matar todo mundo. Saul disse: mata todos as necromantes, matem todos os que consultam mortos, mata tudinho, mas ficou essa viva, viu? Mas na hora do aperto eu vou ter que ir lá, né? Tem tanta gente, irmãos, que é sincrético na vida. Gente sem convicção, gente sem princípio, gente sem valores. Que na hora do aperto, deixa eu levar uma peça de roupa, tá? Ninguém vai saber. Eu levo uma peça de roupa, tal. Às vezes, Mônica me diz, quando o pai dela estava enfermo, e o pai de Mônica faleceu com um tumor no cérebro, ela disse que não faltava gente com propostas assim. Seu Miguel, ninguém vai saber, mas me dê uma peça de roupa sua para eu levar numa pessoa lá. E disse: para quê? Para quê? Falar, se eu conheço Deus, Deus me conhece, Deus me vê todo dia aqui, para que uma peça de roupa? Com certeza não é Deus, Deus me conhece. E Deus não precisa de peça-roupa para me identificar. É mais ou menos isso aqui. Aí Saul vai disfarçado, e diz o texto que Saul disfarçou-se, vestiu outras roupas e se foi. O aperto. E com ele 2 homens, e de noite chegaram a mulher e lhe disse: peço-te que me adivinhes pela necromancia, e me faças subir aquele que eu te disser. Aí a mulher disse: bem sabes o que fez Saul. Nem sabia que era Saul. Como eliminou da terra os médios e adivinhos. Porque, pois, me armas cilada a minha vida para me matares? Então Saul jurou pelo Senhor, dizendo: tão certo como vive o Senhor, nenhum castigo te sobrevirá. Aí o versículo 11, a mulher disse: quem te farei subir? Antes de bater lá o tambor, jogar as coisas dela. Aí ele disse: faze-me subir quem? Samuel, o que morreu no início do versículo 20, do capítulo 25. Aí diz: vendo a mulher a Samuel, ou seja, a percepção da mulher é que aquele bicho estava subindo do meio da terra. E quando ela viu subir, ela gritou em alta voz e disse: por que me enganaste? Porque tu mesmo és Saul. Respondeu-lhe então o rei: não temas, o que é que tu vê? O que é que você está vendo? A mulher disse assim: eu vejo um Deus que sobe da terra. Tem gente aqui que já está com medo já. Vá ligeiro, pastor, vá ligeiro.
Perguntou ele: como é a sua figura? Respondeu ela: vem subindo um ancião e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Aí vem aquela pergunta: pastor, era ou não era Samuel mesmo? Quem está dizendo que é Samuel são os envolvidos no processo. Quem são os envolvidos no processo? A médium e o Saul, que foi atrás de resposta. Me diga a credibilidade dessas duas criaturas para dizer que Samuel saiu da terra como um Deus. Olha, é como se você perguntasse, fosse lá, perguntasse: olha, eu quero saber se isso é verdade. Aí eu pergunto a quem? É um médium, você pergunta ao médium, e pergunta ao que foi atrás do médium medroso, doido para ouvir uma resposta. Então, pelo amor de Deus, é óbvio que se trata de dois enganadores e enganados. Samuel não tem nada a ver com isso. Samuel nunca subiu da terra. A médium nenhum tem poder de trazer ninguém. O que existe aqui, sim, é uma manifestação sobrenatural que se alimenta das expectativas de quem está lá. Entendeu o que eu falei agora? Manifestações sobrenaturais que se alimentam das expectativas de quem está lá. E nesse processo de se alimentar nas expectativas de quem está lá, tem tanta coisa que a gente não tem tempo de falar. Um dia a gente pode até tratar sobre esses assuntos de manifestações mediúnicas e tudo mais. Mas muita coisa nesse pacote. Mas em síntese, porque o tempo não permite hoje, é a manifestação sobrenatural, concreta, real, verdadeira, que surge em virtude das energias do Saul medroso e querendo ver Samuel, e da médium paranormal, seja lá o que diabo for, que tem essa recepção de canalizar essas energias, e tem o mundo espiritual que gosta de sambar no meio disso. Portanto, meus irmãos, hoje à noite nós fomos apresentados a dois desvios de vida e de caminho. O de Saul é previsível, né? Saul vem assim, faz tempo que Saul vem assim. O de Davi é o que é mais triste, o homem que perdeu o rumo e só vai se reencontrar com Deus lá na frente, quarta-feira, quando a gente vê, depois que a espada da disciplina cair sobre a sua cabeça. E eu quero encerrar essa minha palavra para você hoje, dizendo: discirna-se, enxergue-se, perceba-se, note-se, visite as comportas do seu coração, porque é de lá que procedem as fontes da vida. E veja se você não está se relativizando, fazendo concessões, e se desviando, e se desviando, e se desviando. E eu lhe digo hoje, em nome de Jesus Cristo, volte, 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 antes que a espada da disciplina caia sobre a sua cabeça. Amém? Vamos ficar em pé.